Ê, rapaz, que isso? Olá, pessoal, boa noite. Todo Boa mundo tá noite. ouvindo bem? Só fala do microfone, né? Sim? Legal. Hoje quem vai ministrar é o Silas, mas a gente trouxe esse tema pra gente conversar um pouquinho. Posso falar um pouquinho, mas quem vai ministrar é o Silas. Eu sei que muitos de vocês já passaram pelo curso de noivos, então algumas coisas, ou a maior parte das coisas que a gente vai falar, vocês vão relembrar do curso de noivos. Mas a nossa ideia é tratar sobre esse tema sexualidade, sexo no casamento, trazendo algumas coisas mais voltadas para a área conjugal, né? Diferente do curso. Então a gente pede para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 24. É um texto muito conhecido, mas a gente queria começar essa nossa conversa lendo Gênesis. Diz assim, eu vou ler. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. A gente mandou no grupo algumas perguntas para fomentar a reflexão de vocês acerca do tema. Vocês fizeram? Espero que tenham feito. A gente fez também. A gente participou, não foi fácil. A gente pensa que a gente sabe alguma coisa, mas na verdade não sabe. A gente sempre tem que estar disposto a aprender. E primeiramente em nós foi uma oportunidade de Deus falar nosso relacionamento, aplicar o nosso relacionamento aquilo que Ele tem na sua palavra. E a gente queria compartilhar isso com vocês. Gente, quando a gente fala de sexualidade, vem muita coisa na cabeça, né? Mas para a gente ter um pontapé inicial, eu acho importante a gente ter em mente a questão dos nossos pressupostos. De onde a gente tem a ideia da sexualidade, de onde veio o sexo. Porque quando a gente pensa em sexo, a gente pode pensar coisas ruins, exemplos ruins, a gente pode pensar em pornografia, a gente pode pensar em casamento. Então a gente muitas vezes traz para a nossa mentalidade algumas coisas que não são aquilo que a palavra nos ensina. Então, como primeiro ponto, eu queria fazer a gente refletir que o sexo ou a sexualidade, ela foi uma criação de Deus. Por que é importante dizer isso? Porque muitas vezes a gente inconscientemente acaba pensando no sexo como uma coisa natural, como um instinto natural, como sentir fome, sentir sono. Então, sentir vontade sexual também faz parte da carne humana. E se a gente pensar a partir desse pressuposto, a gente vai pensar que se o homem ele criou o sexo, ele pode fazer com o sexo o que ele quiser. Ele pode fazer sexo quando ele quiser, ele pode procurar no sexo o seu ídolo, o seu prazer, o seu Deus, e ele pode fazer o que ele quiser. Mas eu creio que não é esse o nosso pensamento. Nosso pensamento é de que Deus criou o sexo, assim como Ele criou todas as coisas. E é importante a gente dizer isso, porque às vezes dentro da nossa igreja, a gente tem uma barreira quanto a falar de sexo, quanto a entender o sexo, e a gente acaba trazendo isso para o nosso casamento. E às vezes até pela educação familiar que a gente teve, né? A gente vive numa época que se fala muito de sexo, mas às vezes a maior parte das coisas que falam sobre sexo na nossa geração é errado, não é o que a Bíblia diz. E às vezes os nossos pais também, apesar da gente não ser uma geração tão velha assim, os nossos pais eles têm vergonha de não tiveram uma educação sexual, não nos deram uma educação sexual satisfatória, né? Então, pessoal, o nosso convite para vocês hoje à noite é a gente refletir e fazer vocês se desembaraçarem de todas os pressupostos, de todos os ensinamentos que porventura vocês tenham e nós também tenhamos recebido, que não vem de Deus, que não vem da palavra de Deus. São costumes, são mandingas, são preconceitos que não estão amparados pela palavra de Deus. Então, não são da vontade de Deus para nossas vidas. Então, se a gente entende que foi Deus que criou o sexo,
ele revelou na Bíblia, a palavra dele, tudo que ele tem a revelar acerca do sexo. Como a Karina falou, às vezes a gente escuta tanta coisa, tantos sexólogos, tantos psicólogos, e a gente deixa de escutar a palavra de Deus, a gente deixa de ir na fonte, né, que é a Bíblia. E de repente alguém já fez isso, já procurou entender a sexualidade a partir da Bíblia, e de repente fazendo uso de uma chave bíblica, foi procurar lá sexo. Às vezes que a Bíblia tem essa palavra expressamente, sexo ou sexualidade. E vocês vão se deparar com uma surpresa talvez, porque quase 99% das vezes que a Bíblia fala expressamente sobre sexo ou sexualidade, ela tem uma conotação negativa. Usando a palavra-chave. Usando essa palavra-chave, não o conceito, né? Usando simplesmente uma chave bíblica, uma pesquisa superficial. Então ela vai falar de prostituição, de adultério, fornicação, abrasamento, imoralidade, perversidão moral, depravação. Então a primeira ideia que vocês podem ter, procurando na Bíblia acerca da palavra, é que, poxa, a Bíblia ela tem uma visão negativa do sexo. Ela não tem uma visão muito boa de sexo. Então, esse deve ser um tema meio complicado. Mas a realidade é que a Bíblia ela tem muito a falar sobre o sexo, como ela tem a falar sobre todas as coisas. Então, fazendo uma análise mais aprofundada do que a Bíblia tem a dizer, a gente pode começar com a ideia de que Deus criou todas as coisas. Logo, se Deus criou todas as coisas, Deus criou também o sexo. E se quando... Diga, meu irmão. E quando você vai para a Bíblia, né, de Gênesis começa com casamento. Então, já de cara, como a gente leu, já está se falando de sexo, né? Fala aqui que eles estavam nus e tal. E quando você vai para o Apocalipse, também a Bíblia termina em casamento. Então, se a gente for ver a Bíblia de uma forma geral, a Bíblia ela fala sobre sexualidade, sobre a relação conjugal, sobre o ato conjugal. E uma coisa que nos chamou muita atenção é o livro de Cantares. Ele está bem no meio da Bíblia, ele é um livro que não tem profecia, não tem hinos como o livro de Salmos, não tem lei, mas é um livro que fala exatamente, é um livro muito erótico, que fala justamente dessa relação conjugal do casal. Então, para a gente entender como Deus tem, dá atenção para essa área, que ele deixou um livro exclusivo para o casal poder se desfrutar e se deleitar na palavra de Deus e aprender o que Deus tem a nos ensinar sobre o sexo. Então, voltando, se a gente for olhar com mais profundidade o que a Bíblia tem a falar sobre o sexo, a gente vai chegar à conclusão inevitável que a palavra de Deus nos diz que o sexo é bom, o sexo é puro, o sexo é incentivado por Deus em várias passagens, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Então, é importante a gente fazer essa observação, gente, porque às vezes a gente traz algumas influências para dentro do nosso relacionamento e para dentro da nossa cama. Então, é muito comum a gente lidar com situações de aconselhamento em que às vezes as pessoas têm a impressão que o sexo é vergonhoso, ou o sexo é sujo, ou o sexo é um mal necessário. A Paula tá rindo ali, acho que não é o problema ali, mas é assim mesmo. Então, a gente às vezes é influenciado por a gente chama de dicotomia. A dicotomia é uma divisão de um elemento em duas partes, geralmente contrárias. Então, como a gente traz isso para dentro do homem? O homem, ele é carne e espírito. Aí qual é a ideia que a gente traz? O sexo, ele está ligado à carne, ele é prazer, ele é carnal. E a carne, ela é pecaminosa, a carne ela é fraca, a carne é o que nós temos que lutar contra a carne. Mas o espírito é a parte boa do homem, o espírito é uma coisa superior, uma coisa transcendente. E o espírito não tem nada a ver com sexo. Então daí a gente traz uma separação entre o que é sagrado e o que não é. Como se Deus tivesse criado em nós uma parte boa, que seria o espírito, e uma parte ruim, que seria a carne. Como a carne está ligada ao sexo, o sexo também é carnal, o sexo é uma coisa meramente física. Mas a gente vai trazer para vocês que a Bíblia não diz nada disso. E aí, com essa visão dicotômica, às vezes, a gente quer espiritualizar a relação.
Tipo, a gente ouve várias histórias, né? Tipo, eu lembro que quando eu era criança, a gente ouvia a história de que uma denominação tinha uma roupa específica para o casal ter a relação sexual. Era uma espécie de bata com as partes íntimas cortadas e tal, porque os corpos não poderiam se juntar. Ou então, dentro da nossa própria igreja, a gente pode tentar espiritualizar esse momento como se só o ato em si não fosse algo espiritual. Isso acontece muito, né? Tipo, não, tem que ler a Bíblia antes de ter a relação, ou tem que orar antes de ter a relação. Isso é bom? Porque a gente tem que colocar Deus em tudo, mas não é necessário criar um rito espiritual para isso. Isso vem dessa visão dicotômica que a Reforma Protestante veio para acabar, e também vem da visão platonista, né? Visão grega, que o espírito é bom e a carne é ruim, e que a gente precisa fazer essa dicotomia. Então, voltando, pessoal, já que a gente já sabe que o sexo foi criado por Deus, e o sexo é uma coisa boa, incentivada, é uma coisa pura, uma criação de Deus, a gente tem que perceber um detalhe. Se o sexo foi criado por Deus, o sexo, então, ele não é livre. A gente, como casal, não pode levantar a bandeira de dizer o que acontece aqui entre quatro paredes, fica em quatro paredes. O corpo é meu, eu decido como usar, porque o sexo é uma coisa que diz respeito a mim somente. Mas não é isso que a Bíblia diz. Como foi Deus que criou o sexo, ele estabeleceu princípios para o sexo, limites para o sexo, parâmetros e propósitos para o sexo. Então, de forma geral, a gente pode resumir esses princípios gerais dizendo que o sexo foi criado por Deus para ser usufruído primeiramente dentro do casamento. Isso já é uma coisa que o mundo vai totalmente de encontro. Outra coisa é que é dentro de um casamento monogâmico, com uma mulher e com um homem só. E o terceiro ponto é exatamente esse, a heterossexualidade do sexo. Ele não é para... Deus não criou o sexo para o uso homossexual. Ou animal. Ou animal também. Apenas para o uso heterossexual, entre o homem e uma mulher. O sexo também ele foi criado por Deus de forma consensual. Então, inibindo qualquer hipótese, possibilidade de violação ou estupro. E a única exceção contida expressamente na Bíblia como forma de sexo diz respeito apenas à sodomia, que, segundo a maioria dos intérpretes, faz referência ao sexo anal. Então, quando Deus vai fazer uma limitação das formas possíveis de um casal usufruir do sexo, ele faz a limitação do sexo anal. Conclui-se dessa forma que, eventualmente, outras formas de sexo, como eventualmente o sexo oral ou o sexo normal para procriação, eles não encontram óbice na palavra de Deus, como o Espírito fez questão de pontuar a questão da sodomia, que é o sexo anal. Então, partindo agora para o que Deus tem a nos falar, quando Ele criou o sexo, Deus criou o sexo, queridos, com propósitos, com vários propósitos, como a gente vai ver. E muitas vezes a gente se limita, ou a gente escolhe, ou a gente faz questão de esquecer um ou outro desses propósitos. Então são 6 propósitos. Vamos ser bem assim didático para ver se a gente lembra até o final da palestra, porque vai ser um pouquinho longo. A gente vai falar sobre 6 propósitos pelo qual Deus criou o sexo. Então, o primeiro. Oi. Só um minutinho. Só para, como vocês já vão pegar os 6 tópicos, caso acabe a reunião, nós faremos um novo link. Podem ficar à vontade, tá bom? Obrigada. Podem explanar, que é um assunto que todos nós temos interesse. Caso ocorra a queda, nós mandamos o link de novo. Poxa, valeu, Rogério. Obrigado pela observação. Pois voltando aos 6 pontos, o primeiro ponto óbvio que vem à nossa mente quando a gente pensa em sexo é a questão do prazer. E é importante a gente salientar uma coisa que, assim como a gente falou que foi Deus que criou o sexo, foi Deus que criou o prazer também.
quando ele criou o sexo, obviamente, ele fez o corpo humano preparado para o prazer. Então, muitas vezes também a gente tem que combater a ideia de que o prazer por si só ele é pecaminoso. Então, se dá prazer, se dá euforia, se dá êxtase, então não deve ser muito divino, não deve ser muito santo. Mas isso é mentira. Deus criou o prazer. Foi Ele que criou nossos corpos com a sensibilidade em locais específicos para que no momento do ato sexual nós tivéssemos prazer. Então foi proposital. Um exemplo claro disso é os diversos textos bíblicos, como Provérbios 5:19, que fala para os homens se saciarem nos seios das suas esposas, como gazelas. E como a Karina falou, o livro de Cantares. Se vocês pensarem bem, esse livro foi escrito há 1000 anos, mais de 1000 anos antes de Cristo. É um livro escrito no Antigo Testamento, com uma realidade do patriarcado, onde a mulher não tinha visibilidade, expressão praticamente nenhuma. E se você for ler o livro de Cantares, você vai ver que os dois amantes ali se falam um com o outro em pé de igualdade, exaltando o amor, exaltando o prazer, exaltando seus corpos, e ele é um livro bíblico. Ali é a palavra de Deus falando. Então a gente não pode tornar impuro aquilo que Deus diz que é puro. E aí, para desfrutar desse propósito também, o casal ele precisa ter essa liberdade e confiança um no outro. Por que eu digo isso? Porque tem muitos casais que têm vergonha de se tocar, de se conhecer, acham que sei lá, não sei, ficam com vergonha. Então, dentro da relação conjugal, isso é permitido. E é bom a gente falar isso, pode parecer uma coisa besta, mas muitos casais têm uma barreira muito grande em relação a essa questão do prazer. No caso, como a Karina falou, até da pessoa sentir prazer ou dela dar prazer para o outro. Como a gente é muito contaminado com as ideias de pornografia, as ideias deturpadas de sexualidade, muitas vezes isso entra na nossa mentalidade. Mas como eu falei no início, a gente tem que trazer sempre o nosso pensamento cativo à palavra de Deus. Então, esse primeiro ponto tem que ficar bem claro para a gente. O prazer, o sexo foi criado sim para o prazer, e é legítimo tanto para o homem como para a mulher o prazer, e ele deve ser buscado sim. O homem tem que se esforçar para conduzir a mulher ao prazer, e a mulher da mesma forma conduzir o homem ao prazer. Isso é legítimo, isso é mandamento bíblico, isso é louvável. Incentivado. O segundo propósito que a gente quer destacar da sexualidade dentro do casamento é uma realidade que Deus nos traz no Antigo Testamento. No contexto do Antigo Testamento, era muito comum que houvessem celebrações de renovação da aliança. A gente vê isso muito no Antigo Testamento, em Deuteronômio, quando Deus dá o mandamento para o povo de Israel. Se vocês forem ver, periodicamente Deus retorna e fala os 10 mandamentos de novo, e dá as ordenanças de novo, e fala das promessas de novo, da obediência. Eu acho que a Carol tá com o áudio aberto aí, tá dando um retorno. Silas, oi. Por favor, viu, quando você vê algum som, alguma coisa, você pode pedir, por favor, pessoal. Peço sim. Por favor. Beleza, eu identifiquei aqui. Então, nesse contexto do Antigo Testamento, a gente pode ver isso na Bíblia. É muito comum Deus voltar e repetir e celebrar de novo a aliança e reafirmar os votos com o povo de Deus e falar das promessas, das bênçãos. Então, esse contexto de renovação da aliança, ele era muito presente no Antigo Testamento. E Deus pensou nisso quando ele criou o sexo. Porque se vocês forem pensar, a celebração de um casamento, até na perspectiva humana, ela acontece como? Com a noite de núpcias. Então, o casamento ele é consumado com a relação sexual. E quando nós temos dentro do nosso casamento novamente a relação sexual, nós estamos nada mais do que celebrando novamente o nosso casamento. É claro que nós podemos comemorar os aniversários, como a gente se apresenta aqui e diz que temos anos de casados, meses de casados, dias de casado. O sexo é uma forma perfeita que Deus nos deu para celebrar esses 5, 6, 10, 17 anos, como aquele casal tem juntos. Então Deus deu também o sexo para nós dentro do casamento
para que nós usássemos como uma celebração ao nosso matrimônio. O próximo, gente, é uma questão muito interessante. Talvez as mulheres já tenham atentado para esse propósito do sexo mais do que os homens. Esse propósito diz respeito à comunicação. O sexo é uma forma de comunicação. O sexo, ele é um espelho do nosso relacionamento. Vocês querem uma prova disso? Se eu tiver brigado com a minha esposa, qual é a primeira coisa que eu vou cortar com ela? A comunicação. Eu vou ficar no meu canto, ela vai ficar no dela, a gente não vai se comunicar, a gente não vai interagir. Da mesma forma o sexo. Se eu tiver brigado com ela, a não ser que eu tenha realmente um relacionamento deturpado, mas eu, em sã consciência, se eu tiver com problemas de comunicação, com problemas de interação com a minha esposa, eu não vou conseguir manter uma relação sexual com ela saudável, e nem ela comigo. Por quê? Porque o sexo não diz respeito só ao prazer, ele diz respeito à interação, à comunicação do casal. Então é importante a gente olhar o sexo sobre essa perspectiva, que quando nós mantemos uma relação, quando nós cultivamos uma relação sexual, nós estamos sim cultivando o nosso relacionamento, a nossa comunicação, a nossa transparência, essa via de mão dupla que é a comunicação. E é aqui que a gente fala do termômetro, é nesse ponto. E tem um detalhe interessante, fica aí também dentro das perguntas que a gente mandou no grupo para os casais. Se você estava satisfeito com a frequência das relações sexuais dentro do seu casamento. Por quê? Porque a relação sexual saudável, ela vai servir como um termômetro do relacionamento de vocês. No sentido de que, caso um dos cônjuges esteja com problemas dentro do casamento, olha, eu estou insatisfeito com a minha esposa, ela não tem me respeitado, ela não tem me tratado com educação, eu não me sinto respeitado, valorizado dentro do relacionamento, eu vou acabar transferindo isso para relação sexual. Então, se eu ou a Karina estivermos com problema em outras áreas que não tem absolutamente nada a ver com o sexo em si, e nós não conseguimos resolver isso, nós vamos inevitavelmente transferir isso para a nossa relação sexual. Por isso que é bom por isso que a gente colocou aquela pergunta, no sentido de fazer sempre a gente atentar se esse termômetro ele está testando uma temperatura adequada, uma temperatura que pode variar de casal para casal, mas tem que ser uma temperatura saudável para ambos dentro do casamento. E mais um ponto, já falamos de prazer, celebração do matrimônio, né, do casamento, falamos também da comunicação, e agora uma questão muito importante que vai totalmente de encontro com a ideia do mundo quando a gente fala de sexo. É a questão, o sexo, um dos propósitos do sexo, quando Deus o criou, é promover a unidade do casal. É óbvio que isso nunca vai fazer sentido dentro de um relacionamento sexual fora do casamento. Porque se você se une sexualmente a várias pessoas, você não vai poder usufruir dessa unidade cuja sexualidade foi criada como propósito. Mas dentro do casamento, isso é uma coisa muito importante e é salutar a gente frisar isso, porque como eu falei mais uma vez, às vezes a gente traz a ideia do mundo para dentro da igreja, achando que o sexo é uma coisa meramente física, contato de carne com carne. Mas eu queria trazer um texto bíblico para vocês, onde Paulo é explícito ao argumentar com os coríntios que essa não é a realidade da relação sexual. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 e 16, Paulo diz assim: Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz, ou seja, de uma prostituta? Absolutamente não. Aí ele argumenta: ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne.
Veja aqui que Paulo não está chamando a atenção dos coríntios para a questão carnal, porque senão ele estaria sendo redundante. Ele estaria dizendo, olha, quando vocês se unem fisicamente a uma prostituta, vocês estão se unindo fisicamente a uma prostituta. Não faz sentido. Então a realidade que ele traz aqui ao falar dos membros de Cristo é que quando eu me uno a uma prostituta que seja, eu estou me unindo num nível espiritual com ela. Isso é uma coisa que o mundo nunca vai entender, mas que nós como cristãos devemos defender. E isso é uma bênção para o nosso relacionamento. À medida que eu cultivar, à medida que eu crescer dentro do relacionamento sexual, eu estou crescendo em unidade com a minha esposa e a minha esposa comigo. Então, é super importante a gente ter essa perspectiva. Então, a partir daí, é o que a Karina falou. Se eu realmente entendo que ao me unir com a minha esposa, eu estou me unindo espiritualmente com ela, isso é uma coisa desejada por Deus, realmente vocês creem que, hipoteticamente, haveria necessidade de eu orar antes de ter uma relação sexual, de eu ler um versículo, ou de eu pedir perdão para Deus, ou o quê? Cantar hinos. Cantar hinos, eu já ouvi isso, que no meio do sexo você tem que dar um glória a Deus, alguma coisa assim. Falar em línguas. Há necessidade disso? Gente, a Bíblia já diz que o ato sexual é espiritual. Não precisa você orar para que ele se torne espiritual. Isso são coisas que a gente coloca nos nossos ombros que a palavra de Deus não coloca. Então a gente tem que abrir nosso pensamento para isso. A nossa relação sexual, ela é espiritual, sim. E trazendo aqui o penúltimo ponto acerca dos propósitos de Deus para o casamento, a gente fez uma pergunta para vocês que dizia mais ou menos assim: se em algum momento do casamento vocês já se viram assim surpresos ou temerosos de, meu Deus, estou grávida, eu estou desconfiando que eu estou grávido, e nossa, será? Não planejei. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu várias vezes com a gente também. A gente fez esse questionário junto com vocês. Mas por que a gente chamou atenção para essa situação que é muito comum dentro dos nossos jovens casais? Porque, gente, muitas vezes a gente quer controlar os propósitos, controlar a intenção de Deus. Dentre os vários propósitos que Deus deu ao sexo e à sexualidade, obviamente, um dos mais importantes é a geração de filhos. Sem o sexo, sem a sexualidade, seria impossível cumprir o mandamento de Gênesis 1, que é crescei-vos e multiplicai-vos. Só que qual é a questão? Todos nós somos casados aqui, todos nós queremos fazer a vontade de Deus, senão não estaremos aqui. Todos nós queremos desfrutar de tudo que Deus planejou para as nossas vidas, porque assim nós cremos que todas elas são bênçãos. Mas muitas vezes, quando a gente fala de filhos, a gente quer retirar esse propósito do casamento e aproveitar só os outros. A renovação, o prazer e por aí vai. Mas a gente esquece que quem desce para o play tem que jogar. Então, por assim dizer, eu não posso querer dizer para Deus, olha, é aquela mesma ideia do início, o sexo eu faço o que eu quiser do sexo. Então, eu posso tirar do sexo a questão de ter filhos. Por quê? Porque para mim, pra gente como casal, não é interessante ter filhos agora. Ou eu não estou pensando em filhos, ou eu não quero filhos. Gente, mas o que o homem plantar, ele vai semear, de Deus não se zomba. Então ele deu o sexo com várias utilidades, ele deu o sexo para nos abençoar, mas o sexo também, ele traz responsabilidades. E muitas vezes nós colocamos o nosso prazer, as nossas outras prioridades, o nosso conforto, acima ou à frente dos propósitos de Deus. Então quando eu dentro de um casamento com a minha esposa, eu decido, obviamente, ter relação sexual com ela, e nós estamos legitimados por Deus para fazer isso, eu tenho que ter a consciência de que dessa relação sexual nós podemos engravidar. E que caso isso aconteça, isso é bênção de Deus, porque isso está dentro dos propósitos de Deus. Então a gente tem que quebrar também esse preconceito de, meu Deus, estou grávida e filha agora e não planejei. Gente, os nossos planos não são os planos de Deus.
Os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. E se os pensamentos de Deus incluem colocar a geração de filhos como um dos propósitos do sexo, a gente tem que abraçar esse propósito. Quando a gente tiver, meu Deus, eu estou no meio da relação, aí eu tenho que fazer uma coisa ou outra, vocês me entendem, né? Tenho que fazer uma coisa ou outra, porque senão ela vai engravidar, alguma coisa assim. Gente, calma, a gente tem que ter a cabeça no lugar. E é engraçado que tudo que Deus faz é bom, né? Então tudo acaba acontecendo de uma cadeia. Se tu ficar muito preocupado com sexo, com ter filhos, aí acaba que tu não tem o prazer, né? Porque tu fica, não, agora vai acontecer, não. Tira, não sei o que, põe a camisinha, põe não sei o que, acaba perdendo o outro propósito que Deus criou pro sexo. Carol tá se abrindo aí. Mas é a realidade, gente. Por quê? Porque as nossas posturas, as nossas atitudes, elas revelam o quê? O que a gente tem em mente, o que está dentro do nosso coração. Então, se a gente não se submeter à palavra de Deus, inclusive quanto à geração de filhos, dentro dos propósitos da relação sexual, a gente não vai usufruir da sexualidade da maneira que Deus planejou pra gente. Então, a gente também não está defendendo aqui ter filho adoidado, sem planejamento familiar, nada disso. A gente conversa um pouquinho sobre isso no curso, né? Vocês podem pesquisar, mas a questão toda é que às vezes muitos casais estão muito preocupados com isso e acabam perdendo as outras partes do propósito do sexo também, inclusive essa. Exatamente. E aí, uma última aplicação que a gente gostaria de fazer dentro desses propósitos de Deus para a sexualidade, para esse presente que Ele nos deu, assim como a gente fala no curso que o casamento, ele não diz respeito só a um homem ou uma mulher. O casamento, ele prega uma mensagem. O casamento, ele reflete uma realidade espiritual que Deus nos dá dentro da Bíblia. O sexo acontece com o sexo da mesma forma. Deus criou o sexo dentre esses vários propósitos para nos fazer entender, nos dar imagens, nos dar uma percepção física de realidades espirituais. O que eu quero dizer com isso? O relacionamento sexual de um homem com uma mulher, ele é dado ao homem ou uma mulher com o objetivo de fazer com que nós, como filhos de Deus, entendamos o relacionamento de Deus com o seu povo. Se vocês forem procurar na Bíblia, diversas vezes Deus descreve o seu relacionamento com o seu povo dentro de um casamento. E dentro desse casamento, ele vai fazer essa descrição com imagens que envolvem a sexualidade. Quando ele vai falar lá em Ezequiel 16, do povo de Israel, esse é um texto muito forte, onde Deus vai fazer uma descrição de como ele separou o povo de Israel dos outros povos, de como ele fez aquele povo crescer. Sabe o que ele fala no texto? Que o povo cresceu como uma mulher, onde cresceram os seios, onde esse corpo da mulher amadureceu, ficou formoso. Então, são imagens sexuais que Deus usa. E aí ele vai e continua dizendo que esse povo, ele ficou tão cheio de si, com a sua formosura, com a sua beleza sexual, que ele acabou se prostituindo com outros povos. Ele abandonou o seu marido, que é Deus, para se prostituir com outros povos. Fazendo uma aplicação, no sentido de que ele traiu a confiança do Senhor. Ele foi idolatrar outros deuses, Baal e outros deuses cananeus. Então ali é um juízo de Deus para que o povo de Deus entenda como ele agiu perversamente, como ele se prostituiu na sua relação com Deus a partir de uma visão sexual. Então, nesse ponto, eventualmente, como a gente está trazendo, negativamente, Deus traz essas imagens sexuais para que a gente entenda o ciúme de Deus, o zelo de Deus, como se fosse um ciúme, um zelo que nós temos pela nossa esposa, inclusive sexualmente. E até a alegria, né? O gozo, quando ele fala do Espírito Santo, ele fala de gozo, é uma linguagem totalmente sexual para que a gente entende. Isso que Deus fez, Deus é tão bom porque ele traz as coisas espirituais para coisas materiais. É como acontece no batismo.
a gente não se lava com águas. O que aquilo quer dizer? É um ato físico para representar algo espiritual. Da mesma forma, a ceia do Senhor, né? A gente participa do pão e do vinho para representar Cristo. E assim, Deus criou o sexo também com esse propósito de um ato físico para representar algo espiritual. Porque assim o homem consegue entender o que Deus quer nos revelar. Que assim como tem no ato sexual o prazer, o gozo, ele tem esse prazer e o gozo de se relacionar com a gente. Exatamente, queridos. Então, essa breve explanação, ela tem por objetivo nos mostrar que o sexo, o presente dado por Deus dentro do casamento, ele é muito mais amplo do que a gente imagina. E muitas vezes essa visão ela não é ampla mesmo dentro da igreja. E a gente tem que alargar o nosso entendimento e ver que realmente não é uma questão que diz respeito a mim, e nem só a mim e a minha esposa, é uma questão muito mais abrangente do que isso. Só que tudo isso que a gente falou, todos esses propósitos que a gente explicou, eles são totalmente opostos à visão do mundo. E nós sabemos que nós, como pecadores, vivemos num mundo decaído, onde nós somos diariamente bombardeados por imagens, por tentações que vão pregar totalmente o oposto dessa sexualidade. Então, em contraste a tudo isso que a gente falou, a gente percebe que a mensagem do mundo para a sexualidade, para o sexo, é primeiramente uma ideia egoísta. É uma ideia de trazer o sexo como uma aplicação da nossa realidade atual, da era dos direitos. Então, hoje nós vivemos a era do direito. Nós temos direitos, esquecemos nossos deveres, e o primeiro direito é o direito ao nosso corpo. Então, o corpo é meu, as regras são minhas, eu faço o que eu quero, eu busco o prazer onde eu quero, e esse prazer ele é voltado para mim. Eu mereço. Então, eu não tenho que pensar no outro, eu não tenho que pensar em agradar ninguém, eu não tenho que me preocupar com a necessidade de ninguém. Não, ele é voltado totalmente para mim. A gente diz que isso é um conceito autoerótico. Desenvolver a sexualidade, o erotismo, o prazer sozinho e para si mesmo. É essa mensagem que o mundo passa. E essa mensagem ela vai ser incentivada dentro de uma sociedade de consumo, onde hoje nós somos incentivados a consumir o sexo. O sexo, como Deus criou, ele é um presente onde você deve dar e não receber. Mas o mundo faz justamente o contrário. Ele cria uma ideia de sexo consumista, onde você deve receber, onde você deve procurar, seja numa revista, seja numa prostituta, seja na masturbação, seja em qualquer outro vício. Ou até mesmo dentro da relação conjugal. Não, meu marido ele tem, ou a minha esposa ela tem, a gente casou, é obrigação e tal. Exatamente. Então eu tenho a perspectiva de querer consumir esse sexo. Então eu vou lá, pego e trago para mim. E isso, infelizmente, a gente falou isso várias vezes no curso de noivos, e eu tenho certeza que todos nós como casados, nós temos plena convicção acerca disso. O casamento, ele nunca foi o nosso salvador, para o que diz respeito a vícios, a problemas sexuais. Então, quer homem, quer mulher, dentro de um casamento que trouxe vícios, traumas de pornografia, de abrasamento, de fornicação, masturbação, eu tenho absoluta certeza que o casamento não salvou ninguém. O casamento não resolveu nada para ninguém, apesar de você ter uma relação sexual legitimada dentro do casamento, a gente vê que é uma questão do coração. Eu tenho a minha esposa para usufruir o sexo com ela da forma que Deus planejou, mas mesmo assim isso não é suficiente, porque dentro do meu coração eu tenho um vazio, eu tenho um vício, eu tenho um ídolo que eu tenho que alimentar, que é essa sexualidade deturpada. Então, a gente vem trazer à memória de vocês aquilo que a gente falou no curso,
de que o casamento não vai salvar, não é escapatória para ninguém. A nossa libertação de vícios, de problemas dentro da sexualidade, ela se encontra unicamente em Cristo, na palavra de Deus e no seu evangelho. Qualquer busca que nós fizermos de terapia, de aconselhamento e qualquer outra coisa que não seja pautado na Bíblia, ela vai estar fadada ao fracasso. Então, a gente não pode se deixar levar por esses pensamentos, por esses conceitos mundanos, onde muitas vezes a gente traz isso para dentro do casamento, e a gente tem que cada vez, como o Paulo diz, revestir o nosso pensamento com coisas espirituais, trazer o nosso pensamento cativo à palavra de Deus. Então, como a gente falou, o sexo, ele dentro de todos esses propósitos, ele tem o propósito de doação, ele tem como aplicação prática a busca do sexo, ela deve se concretizar numa doação. Se eu tenho sexo em alta consideração dentro do meu casamento, é porque eu procuro o prazer da minha esposa, e não porque eu procuro o meu, não porque eu tenho que suprir as minhas necessidades. Se eu tenho procurado sexo, se eu tenho desfrutado o sexo dentro do meu casamento, legitimamente dentro do meu casamento, mas para satisfazer as minhas próprias necessidades, eu não vou estar cumprindo aquilo que Deus planejou para mim, para o meu casamento, e eu não vou me satisfazer. Eu só vou me satisfazer plenamente quando eu entender o sexo como uma doação. E o sexo, como aplicação prática também, a gente tem a Karina, a Laure e a Jéssica que estão grávidas. Elas podem, e outras que já tiveram filhos também podem assinar embaixo o que a gente vai falar agora. Casais como a Michele e o Antônio, que tem 1 mês de casado, vocês casaram com uma pessoa, mas daqui a 6 meses vocês vão ver que vocês casaram com outra pessoa. E daqui a 2 anos vocês vão ver que vocês já casaram com outra pessoa. Por quê? Porque o casamento ele é um processo de adaptação, de amadurecimento. Então hoje você tem uma situação financeira, amanhã você tem outra. Hoje você tem uma saúde, amanhã você tem outra. Você tem filhos, você não tem. Você tem 2, você tem 3, você tem uma esposa grávida, onde o sexo é totalmente diferente. Então você casa com várias pessoas. Então a sexualidade também, ela deve se adaptar dentro dessas mudanças do casamento. Então os casais que já estão 2, 3 anos sem ter filhos, e eventualmente quando tem filhos, eles podem sentir um baque, porque a relação sexual, o libido, o interesse sexual, ele vai fluir de uma maneira totalmente diferente. Mas tanto o homem como a mulher devem ser compreensíveis, devem tentar se adaptar, devem tentar amadurecer, porque isso também faz parte do plano de Deus, faz parte do nosso amadurecimento como pessoa, nosso amadurecimento espiritual. E como a gente falou, de um dos propósitos do casamento, né? Essa questão da unidade. Quanto mais a gente cultivar relações, e eu não digo frequência, não digo assim, quanto mais vocês fizerem sexo, mais vocês vão estar unidos. Não é isso. Mas quanto mais vocês viverem o sexo dentro daquilo que Deus planejou, mais vocês vão estar unidos e mais vai se criar o conceito de pertencimento entre um e outro. E aqui eu trago o texto de 1 Coríntios 7:4, que diz: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. A gente sabe que a gente é pecador, a gente sabe que mesmo passando uma vida casados, é difícil colocar isso em prática. Mas o ideal bíblico é esse, que realmente eu não tenha, o Rogério não tenha mais domínio nem ingerência no corpo dele, seja a esposa dele, a Denise, que vai ter essa gerência, e vice-versa. E isso não tem nada a ver com direitos humanos, com feminismo, com machismo. Isso é o ideal bíblico. Então, isso é uma coisa que a gente deve buscar, a gente deve procurar amadurecer. Então, se eu não tenho mais domínio sobre o meu próprio corpo, se a minha ingerência agora é da Karina, que dirá o prazer, então. Então, a minha vida de casado e a minha relação
dentro da sexualidade, ela deve ter essa bilateralidade de que o meu corpo, o meu prazer, o meu interesse não é mais meu, é da minha esposa e vice-versa. E a gente queria, para finalizar, trazer, dentro desse contexto que a gente tem vivido, aplicações práticas para esse contexto de pandemia, onde muitos de nós estão mais em casa, onde a gente mudou nossa rotina, de repente passa mais tempo junto, a gente, como alguns falaram, estão até tentando engravidar, de repente aproveitando esse momento, ótimo, mas a gente quer também trazer algumas aplicações no sentido de trazer alguns alertas para a gente, para não deixar se contaminar por esse período de pandemia, né, de lockdown, dentro da questão da sexualidade. E aí a gente vai falar algumas coisas bem rapidinho, assim, eu vou falar primeiro para as mulheres, nada que eu vou falar que é novidade, mas é importante a gente lembrar que a primeira coisa que a gente precisa ter cuidado e incentivar dentro dessa relação, né, que às vezes a gente está mais próximo por causa da pandemia, é que a gente precisa... Para a mulher, o sexo acontece muito na mente, né? O primeiro passo para a mulher, ela precisa pensar, precisa ser estimulada, e esse estímulo difícil, acontece visualmente, mas é mais mentalmente. Então, nesse momento, a gente, como mulheres, a gente precisa cultivar os desejos sexuais e pensamentos a respeito do nosso marido. E às vezes a gente pensa, pensamentos eróticos a respeito do nosso marido, falar de sexo parece uma coisa assim tão mundana. Mas lá em Eclesiastes, como a gente falou, a mulher, ela descreve, Cantares, lá em Cantares, a mulher, ela descreve a beleza do seu marido, ela descreve, ela exalta o corpo do seu marido. E isso acontece, nós mulheres, a gente não tem muito isso, né? Às vezes a gente precisa de um incentivo, assim, mental para que a relação aconteça. Então, a gente queria incentivar meninas a cultivar esse desejo pelo seu esposo e esse pensamento também. Outra coisa que nós mulheres devemos tomar cuidado nesse momento é a questão de nos tornar atraente para os nossos maridos, porque ele tá falando, você quer falar? Não, que tornar parece que é feio, entendeu? A gente tem que ser manter atraente para os nossos maridos. Vocês sabem, meninas, o que o marido de vocês gosta? O que ele acha bonito em vocês? E aí, descobrir isso no marido, perguntar, né? Descobrir pro marido e se tornar atraente, sabe? De manhã tem que limpar a casa, fazer comida, toma aquele banho, se arruma, passa perfume. Só porque você tá em casa não significa que você tem que andar igual um mendigo. Que agora o marido tá em casa. Que o marido também tá em casa, ele vai lhe ver, ele vai tirar a cara da Carol. Então, isso é importante a gente criar. E eu falei ali da Carol, eu lembrei, quando a gente tem filho, muitas dessas coisas parecem assim, isso é besteira, com filho não dá certo, não sei o quê. Mas eu já estou no terceiro, eu sei que o primeiro é bem difícil, o segundo a gente apanha, então eu acho que o terceiro, eu espero que seja mais tranquilo. É tudo uma questão de rotina, de prática e de criar hábitos em relação a isso, porque os filhos vão embora e a prioridade do casamento é o meu esposo. Então eu tenho que agradar o meu esposo. A prioridade dele no meu dia a dia tem que ser essa. Inclusive sexualmente, né? Outra coisa, está disponível. Às vezes a gente não quer estar, a gente não está disponível. E também, às vezes a gente não está disponível por causa do cansaço, né? A gente está mais em casa, os serviços dobraram, com certeza, né, meninas? Os serviços dobraram, os homens querem comer toda hora, e quem tem criança, então, come toda hora, mãe, eu tô com fome e tal. E aí, às vezes, o cansaço bate. Mas aí a gente tem que lembrar que a nossa prioridade, como família, é sempre os nossos esposos. Os filhos vêm em segundo lugar. A casa também. E a casa também. Isso é um grande desafio para mim, eu confesso, porque eu sempre quero deixar a casa um brinco, fazer comida, e me incomoda algumas coisas assim. Então, às vezes a gente acaba batalhando guerras que não são necessárias. E aí vem o cansaço para a hora da relação e a gente não tá afim mesmo. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado. E a outra coisa é que nós mulheres, a gente também tem que vigiar na questão da iniciativa. A gente nunca tem iniciativa, geralmente. É mais difícil a mulher ter iniciativa sexual. A gente sempre espera pelo homem.
talvez até pela educação, né? Que a mulher tem que ser mais recatada e tal, não sei lá. Mas a iniciativa feminina, ela não é proibida. Não é proibida na Bíblia, nem nada assim. E pelo contrário, é até incentivada até. Então, essas são umas dicas assim, bem práticas que eu queria falar para as meninas. Para os homens, é o contrário, né? Acho que a ideia que a gente traz como homem é que o sexo pra gente é uma coisa tão natural que já flui e eu não preciso dessa preparação. E só que o problema disso é que a gente não se prepara, né? Porque o homem, como a gente falava no curso, né? Ele é como um fogão. Você acende a boca ali e ele já está pegando fogo. A mulher não, ela precisa de um preparo, ela precisa cultivar talvez mais isso do que o homem. Só que o homem ele acaba incorrendo em outros problemas por causa dessa facilidade que ele tem para o sexo. Porque muitas vezes ele tem em vista só o desejo dele. E aí ele está em casa, eu estou falando assim de modo geral, a Maria pode estar em casa por causa desse contexto, né? De estar mais em casa, de ficar mais em casa com a esposa. E a gente traz para dentro do relacionamento essa questão de estar sempre disponível, né? Então a gente não investe, a gente não cultiva, a gente não é romântico. E eu queria trazer um pensamento para todos os homens aqui. É uma frase bem bacana. É assim: toque a mente e o coração da sua esposa antes de tocar o corpo dela. Então, se você não tocou o coração dela, se você não tocou na mente dela, se você não cultivou ela, não se atreva a querer tocar o corpo dela, porque ela funciona de um jeito diferente com o homem. Para o homem não, ela pode chegar, não precisa falar nada, não precisa convidar e pode tocar e tá ótimo. Para o homem isso faz todo sentido, mas para a mulher não. Então, tenhamos nós homens esse cuidado de procurar tocar nossas esposas primeiro no que diz respeito ao seu entendimento, à sua mente, com palavras, com atitudes, os seus corações, para depois nós procurarmos tocar os seus corpos. E isso pode ser feito principalmente agora, nesse momento que a gente passa mais tempo em casa com as esposas, interagindo mais com elas. Eu sei que todos os homens aqui provavelmente têm uma caixinha do nada, onde a gente fica às vezes no dia parado no nosso canto, fazendo nada, ou fazendo nada assim, eu gosto de jogar videogame, então eu sento, vou jogar videogame porque eu não estou trabalhando, estou com tempo livre, ou eu vou ter um hobby e eu vou, sei lá, o Fabrício faz horta, eu tiro foto, enfim. A gente tem a tendência de ter as nossas individualidades como homem. A mulher, ela já tem essa preocupação maior com a casa, com as crianças, com afazeres que envolvem o coletivo. Mas muitas vezes o homem, ele é mais individualista. Então ele vai ali ficar no canto dele, fazer a leitura dele, ver o filme que ele gosta, o jogo, qualquer coisa assim. A bola, né? Agora não pode. Mas, enfim, ele vai procurar as atividades dele e ele muitas vezes deixa a mulher de lado. Então, nesse período de pandemia, como também em outros, é importante a gente tentar interagir, a gente tentar se comunicar, em vez de ficar preso nas nossas atividades individuais, que são muito comuns, pelo menos para os homens, né? Como a gente falou, lembra que no curso de noivos a gente falava muito da questão da linguagem do amor? Então esse é um momento excelente para a gente exercitar a linguagem de amor das nossas esposas. Eu sei que cada esposa aqui vai ter a sua linguagem do amor. Mas como a Karina falou, como essa nossa dimensão atual é de estar em casa, de lockdown, fica em casa, os afazeres da casa, os serviços da casa, eles cresceram muito mais. Então esse é um excelente momento para nós como homens falarmos a linguagem do amor dos atos de servir. Lavando banheiro, lavando louça, sendo prestativo, porque por mais que, não é a linguagem principal de amor da minha esposa, tudo bem, mas esse é um momento que encaixa perfeitamente com essa linguagem do amor. Então, essa é uma oportunidade de você estar investindo no seu relacionamento, inclusive sexualmente, e ajudando a sua esposa. E por fim, fazendo um arremate disso que eu falei para os homens, não faça da sua esposa um entretenimento. Infelizmente, essa é uma realidade para muitos homens. O homem está
está entediado, está em casa, não tem nada para fazer, para não estar fazendo besteira, acaba procurando a esposa e sem eira nem beira, não investe, não cultiva, não semeia e acaba fazendo da relação sexual um entretenimento, mais um entretenimento. Por quê? Porque está viciado com a ideia de que o sexo é para si, satisfação pessoal, interesse pessoal. Então, muitas vezes a gente acaba lidando com essa questão sexual, principalmente agora, passando muito tempo em casa, como um entretenimento. E isso é totalmente o oposto de tudo que a gente falou. Então, fica essas observaçõezinhas específicas para esse momento de pandemia, né, que a gente tem vivido, para a gente, às vezes, por pequenas coisas que a gente deixa de fazer, a gente pode entristecer nossas esposas, ou como a gente falou, por pequenas mudanças de mentalidade, de submeter as nossas atitudes, os nossos pensamentos à palavra de Deus, a gente pode, como casal, não só glorificar a Deus com o nosso sexo, sem ter vergonha disso, sem ter receios acerca disso, a gente pode se entregar ao nosso parceiro, sabendo que Deus aprova